Você fez isso com a mão ou pegou em brechó de bairro pobre? A frase atravessou o salão como uma lâmina. Alguns convidados tentaram disfarçar o desconforto com um gole de espumante. Outros congelaram o garfo no ar, sem saber se fingiam normalidade ou aguardavam a próxima cena. Mas dois homens ao fundo não conseguiram conter uma risada abafada, cúmplices do desprezo que ecoava da voz de Bianca. No centro da mesa, Bianca Albuquerque, a noiva milionária, erguia o queixo com arrogância. O vestido de seda azul refletia as luzes do restaurante mais caro de Campinas. O noivo, Yuri Mendes, sentiu o estômago revirar. Ele conhecia aquele tom. Era a mesma voz fria que usava quando queria diminuir alguém. Só que dessa vez havia escolhido a pior pessoa possível. No canto da mesa, de vestido florido já gasto, Dona Lourdes, a mãe de Yuri, baixou os olhos. Segurava entre as mãos uma toalha de crochê com flores amarelas, presente feito ponto por ponto nas últimas semanas. Cada detalhe era um pedaço da sua vida, uma forma de dizer ao filho: eu estive com você em cada passo. Mas diante da pergunta de Bianca, apenas sorriu sem graça, como quem tenta esconder a própria dor. O silêncio se espalhou, pesado. O garçom que trazia uma bandeja com vinhos importados recuou discretamente e sumiu entre as mesas. O jantar de noivado, até então marcado por brindes e risadas, havia ganhado uma sombra. Poucos minutos antes, o ambiente era outro. Lustres de cristal refletiam nas taças. Violinos tocavam baixo. E os convidados, empresários, advogados e políticos, conversavam sobre investimentos e viagens. Bianca parecia viver um sonho, todos os olhares voltados para ela. A filha única dos Albuquerque, noiva de um advogado promissor. Yuri, no entanto, não conseguia relaxar. Entre os discursos sobre negócios e a ostentação, seus olhos sempre voltavam para a mãe, sentada em silêncio na ponta da mesa. Lourdes parecia deslocada. Não sabia qual garfo usar. Tampouco entendia as palavras em francês ditas pelo sommelier. Ainda assim, estava ali, orgulhosa do filho que havia vencido tantas batalhas. Ela havia viajado 6 horas de ônibus desde Itajubá, Minas Gerais, para chegar a Campinas. Levava consigo apenas uma sacola de pano onde guardava o presente. Na cabeça repetia: espero que eles gostem. É simples, mas é de coração. Enquanto isso, do outro lado da mesa, os pais de Bianca falavam sobre a nova casa em Campos do Jordão e o sonho de abrir uma filial da empresa em Miami. O contraste era gritante. De um lado, luxo e ambições globais. Do outro, uma mulher que havia lavado roupas alheias a vida inteira para criar um filho. Yuri sentia o peso desse abismo. Lembrava-se de quando estudava à noite depois de um dia inteiro no mercadinho, e da mãe costurando para comprar seus livros usados. Cada conquista dele era fruto do sacrifício dela. O presente ainda descansava nas mãos de Lourdes, mas antes que pudesse entregá-lo, a frase de Bianca já havia feito seu estrago. Alguns riram, outros se calaram, e Yuri, dividido entre o amor e a vergonha, começava a perceber que aquela noite mudaria o rumo de sua vida para sempre. Em Itajubá, no sul de Minas, as ruas de paralelepípedo guardavam a história de Dona Lourdes Mendes. Mulher de poucas palavras, mãos calejadas e costas arqueadas de tanto carregar bacias de roupa, ela sustentou o filho sozinha, desde que o marido partiu cedo demais, vítima de um acidente de moto. Não havia luxo, nem conforto. A casa simples de 2 cômodos, erguida em um terreno emprestado, era onde Lourdes transformava dureza em afeto. O fogão a lenha sempre tinha café coado em pano, e a comida era básica: arroz, feijão e, quando sobrava algum dinheiro, frango desfiado ou carne moída. Para ela, o importante era que Yuri nunca fosse dormir com fome. Desde pequeno, o menino mostrava inteligência fora do comum. Gostava de livros, mas os poucos que tinha vinham de doações ou feiras de usados.
Lourdes, analfabeta até os 40, aprendeu a juntar letras junto com o filho, rabiscando em cadernos velhos enquanto lavava roupa para fora. Um dia você vai ser doutor, meu filho, dizia sempre como uma oração. Doutor de quê, mãe? Doutor de gente importante. Mas, acima de tudo, alguém que nunca esqueça de onde veio. Essas palavras se tornaram um mantra para Yuri. Para pagar os estudos, Lourdes costurava roupas à noite, consertava barras de calça, fazia bainhas e remendos. Dormia muitas vezes, debruçada sobre o tecido, mas bastava o filho chegar que ela sorria, como se todo o cansaço fosse apagado. Yuri cresceu nesse ambiente de luta. Aos 15 anos, conseguiu emprego em um mercadinho, carregando caixas e arrumando prateleiras. Voltava exausto, mas ainda estudava. Lourdes, à mesa com uma vela acesa para economizar energia, esperava com sopa simples e um ouvido atento. Com esforço, ele conseguiu uma bolsa em uma faculdade de direito em Campinas. O orgulho da mãe não cabia no peito, mas também havia medo. Sabia que o filho deixaria Itajubá para viver em outro mundo. No dia da despedida, ela colocou uma toalha de crochê na mala dele. É para você se lembrar da sua mãe quando a saudade apertar. Mãe, eu nunca vou esquecer da senhora. Os anos seguintes foram de distância. Yuri ligava quando podia, falava das provas, dos estágios, dos amigos novos. Lourdes ouvia com atenção, mas ao desligar, sentava-se na cadeira de balanço e ficava olhando para o vazio, tentando preencher o silêncio com lembranças. Quando ele apresentou Bianca pela primeira vez, Lourdes sentiu a barreira invisível. A moça não escondia o desprezo ao notar as mãos calejadas da sogra. Ainda assim, Lourdes tentou agradar. Preparou um bolo de fubá quando Bianca foi a Itajubá, mas a jovem mal tocou no prato, dizendo que evitava açúcar. Yuri, apaixonado, não percebia. Para ele, Bianca era sofisticada, e aquilo não diminuía o amor que sentia. Lourdes, em silêncio, sabia que não seria fácil. Foi com esse peso no coração que embarcou no ônibus para Campinas, levando na sacola uma toalha nova, caprichada ponto por ponto. Cada detalhe era uma tentativa de costurar uma ponte entre dois mundos. Ela não imaginava que, ao entregá-la, receberia a maior humilhação da vida. O salão principal do restaurante mais luxuoso de Campinas exalava perfume caro misturado ao aroma dos pratos sofisticados. Guardanapos de linho dobrados, como origamis, decoravam as mesas, e cada convidado parecia ter saído de uma revista de moda. Quando Dona Lourdes entrou, segurando firme a alça da bolsa de pano, a atmosfera mudou sutilmente. Alguns rostos se voltaram. Primeiro por curiosidade, depois com incômodo. O vestido florido destoava dos trajes de seda e dos ternos alinhados. O cabelo, preso às pressas em um coque simples, deixava fios brancos rebeldes à mostra. Lourdes, porém, manteve a postura. Caminhou até a mesa central, onde o filho e a noiva a esperavam. "Mãe", disse Yuri, levantando-se para ajudá-la a puxar a cadeira. O gesto era de carinho, mas a ansiedade nos olhos denunciava o receio da reação dos outros. "Boa noite, minha gente", cumprimentou Lourdes, sorrindo com humildade. Alguns responderam com acenos polidos, outros apenas desviaram o olhar. Bianca, sentada ao lado de Yuri, soltou um suspiro audível. "Até que, enfim, achei que não fosse chegar", comentou, forçando um sorriso que mais parecia deboche. Lourdes fingiu não ouvir. Estava ali pelo filho, e nada mais. Mas logo percebeu cochichos ao fundo. Duas mulheres a olhavam de cima a baixo, rindo baixinho. Era impossível não perceber que falavam dela. O garçom aproximou-se com uma garrafa de vinho francês. Lourdes agradeceu, mas pediu apenas água. "Eu não sei nem pronunciar esse nome bonito aí, moço. Uma água tá bom demais." O comentário arrancou risadas abafadas de alguns convidados. Bianca revirou os olhos. "Mãe, aqui não é boteco, tá?" Yuri murmurou, tentando contornar. Lourdes sorriu, engolindo a vergonha. Não queria causar constrangimento.
Enquanto os pratos eram servidos, entradas sofisticadas com nomes estrangeiros, Lourdes lembrava da comida simples de Itajubá: feijão fresquinho, angu, galinha do quintal dos vizinhos. Ali, cada garfada vinha acompanhada de termos que ela não compreendia. Enfiou a mão na bolsa de pano, sentindo o tecido da toalha de crochê. Aquilo era a sua âncora. Ensaiara tantas vezes como entregaria o presente que já sabia até as palavras. Mas cada olhar atravessado de Bianca fazia seu coração disparar. Do outro lado da mesa, o pai da noiva falava sobre investimentos no mercado internacional. A mãe dela exibia uma joia de família, orgulhosa. O contraste era gritante. De um lado, luxo. Do outro, uma mulher que criara o filho lavando roupa. "E a senhora, dona Lourdes?" perguntou um dos tios de Bianca, talvez por educação. "Trabalha em quê?" "Agora já não trabalho mais, senhor. Mas a vida toda foi lavando roupa e costurando. Foi assim que criei o Yuri." A resposta caiu como pedra na água. Silêncio constrangedor. Bianca pigarreou, mudando de assunto, mas não sem antes lançar um olhar atravessado à sogra. Lourdes manteve o sorriso tímido. Não tinha vergonha do que fez. Vergonha teria se não tivesse lutado. Ainda assim, sabia que não pertencia àquele cenário, e no fundo pressentia. Aquela noite não terminaria bem. O jantar seguia seu curso entre taças tilintando e risadas forçadas. Lourdes, com a bolsa no colo, mal tocava na comida. O garfo descansava sobre o prato, e os olhos dela permaneciam fixos no tecido dobrado dentro da sacola. Era como se todo o resto tivesse desaparecido. Criou coragem quando o garçom recolheu os pratos da entrada. Ajeitou-se na cadeira, respirou fundo e puxou a toalha de crochê. Era branca, com flores amarelas bordadas nos cantos e um desenho delicado no centro. Trabalho de semanas, feito entre noites silenciosas e tardes solitárias. Eu trouxe uma lembrança para vocês", disse a voz baixa, mas firme. "Não é nada de luxo, mas foi feito com muito amor." O restaurante pareceu silenciar. Alguns convidados pararam de conversar. Lourdes estendeu o presente em direção a Yuri e Bianca. O filho hesitou, envergonhado com a simplicidade do gesto diante de tantos olhares. Bianca crispou os lábios em um sorriso falso. "Olha só, crochê", disse sem entusiasmo. Uma senhora da família Albuquerque arqueou as sobrancelhas e cochichou para a amiga. "Isso é presente de casamento ou lembrancinha de feira?" A outra riu, abafando mal o som. Yuri se apressou em pegar a toalha. "Mãe, que bonito! Você sempre caprichando no crochê. Fiz pensando na nova casa de vocês, para a mesa da cozinha." Lourdes sorriu sem notar a intensidade dos olhares. Bianca não se conteve. "Cozinha?" repetiu em tom de deboche. "Quer dizer, obrigada, dona Lourdes. É delicado." Os comentários cochichados continuavam. Um rapaz riu alto demais e disfarçou com um gole de vinho. O peso do constrangimento aumentava. Lourdes percebeu os cochichos, mas tentou manter a postura. Para ela, aquele presente era símbolo de afeto. "Eu não tenho muito, mas cada ponto aí foi feito rezando pela felicidade de vocês dois." As mãos tremiam, mas a voz carregava sinceridade. Yuri sorriu de canto, dividido entre amor e vergonha. Queria abraçar a mãe, mas a presença de Bianca e da família o paralisava. Bianca respirava fundo. O incômodo se transformava em fúria. Não suportava a ideia de ver sua festa luxuosa marcada por um presente que para ela soava como lembrança de pobreza. "Amor, coloca isso de lado", disse, empurrando a toalha discretamente para perto da bolsa da sogra. "Depois a gente vê onde usar." O gesto foi rápido, mas humilhante. Lourdes baixou a cabeça, tentando disfarçar a dor. O crochê repousava sobre a mesa, esquecido. O silêncio voltou, pesado, cheio de julgamento. Bianca sentia os olhares de alguns convidados que aguardavam para ver até onde ela iria. Era questão de tempo até que a máscara de cordialidade caísse por completo.
O clima estava insuportável. Lourdes mantinha o olhar fixo no crochê abandonado sobre a mesa, como se pudesse se esconder dentro dele. O barulho de talheres diminuía, as conversas rareavam. O constrangimento havia tomado conta do jantar. Bianca não conseguia se conter. Quanto mais olhava para o presente, mais sentia que aquilo manchava a imagem que queria exibir diante dos convidados. Isso aqui é um jantar de noivado, não uma feira de artesanato, disse em voz alta para todos ouvirem. Alguns convidados riram, outros ficaram chocados. Yuri gelou por dentro. Bianca tentou interromper, mas ela seguiu. Lourdes respirou fundo. Eu só quis dar algo de coração. Coração? Bianca ergueu as mãos em falso espanto. Ninguém precisa ver essas coisas simples aqui. E num gesto inesperado, levantou-se e deu um tapa no braço da sogra, derrubando a toalha no chão. O salão inteiro silenciou. O som seco da agressão ecoou mais do que a música de violino. Lourdes ficou imóvel por alguns segundos, a mão ainda estendida, como se segurasse o presente. Os olhos marejados denunciavam a dor, mas a boca se manteve fechada. Yuri não sabia o que fazer. O instinto gritava para defender a mãe, mas a pressão dos olhares, o medo de contrariar Bianca e a vergonha o paralisaram. Bianca ajeitou o vestido como se nada tivesse acontecido. Vamos continuar? Disse olhando para os convidados. Não precisamos transformar isso em drama. Mas ninguém retomou a conversa. O silêncio pesava. O garçom parou ao fundo, sem coragem de se aproximar. Lourdes lentamente abaixou-se para pegar a toalha. As mãos tremiam, mas o gesto foi firme. Dobrou o tecido e o colocou de volta na bolsa. Não disse nada. Seu silêncio doía mais do que qualquer palavra. Yuri engoliu em seco. O olhar da mãe, mesmo sem acusação, dizia tudo. De onde você acompanha essa história? Escreve aqui nos comentários sua cidade, eu vou adorar saber. E me diga também, se fosse você, o que faria no lugar do Yuri? Ficaria em silêncio, preso pelo medo, ou defenderia sua mãe diante de todos? Aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar essa história com alguém. Isso ajuda muito para que possamos continuar trazendo histórias que fazem a gente refletir. De volta à mesa, o clima era irrecuperável. Alguns convidados cochichavam, condenando a atitude de Bianca. Outros riam por baixo, como se o espetáculo tivesse valido mais do que a comida. Lourdes, em silêncio, ajeitou o vestido, segurou a bolsa e manteve os olhos fixos no prato. Não chorou, não levantou a voz. Apenas se recolheu. Naquele instante, todos perceberam. A festa havia acabado. O salão continuava mergulhado em silêncio. O som dos violinos parecia distante, quase fora de lugar. O tapa ainda ecoava na memória de todos, como se tivesse parado o tempo. Dona Lourdes ajeitou a bolsa no colo, respirando fundo para conter as lágrimas. O rosto mantinha serenidade, mas os olhos marejados denunciavam a dor. Não queria chorar ali, diante de estranhos. Já bastava a humilhação. Yuri estava paralisado. As mãos suavam sobre o guardanapo e o rosto ardia de vergonha. Não havia se levantado, não havia defendido a mãe. O silêncio dele era mais cruel do que o tapa. Os convidados trocavam olhares incômodos. Alguns se remexiam nas cadeiras, outros cochichavam baixinho. O pai de Bianca pigarreou, tentando dar normalidade. Bem, talvez devêssemos prosseguir com o jantar, mas ninguém tinha apetite. O prato principal foi servido, decorado com molhos sofisticados. Lourdes olhou para a carne diante dela e sentiu o estômago embrulhar. Não tocou em nada. Bianca, indiferente, ergueu o garfo como se nada tivesse acontecido. Forçou um sorriso. Vamos comer, gente. Isso foi apenas um mal-entendido. As palavras soaram ainda mais cruéis. Não havia mal-entendido algum. Havia humilhação. Lourdes permaneceu em silêncio. Em sua mente, imagens antigas surgiam.
Yuri pequeno, estudando à luz de vela, ela costurando até os dedos doerem para comprar livros. Todo aquele esforço para vê-lo engravatado, respeitado, e agora ele não dizia uma palavra. O garçom aproximou-se para recolher seu prato intocado. Não estou com fome, meu filho. A viagem foi longa, é só cansaço, disse tentando disfarçar. Mas a verdade é que cada palavra de Bianca havia tirado seu apetite. Yuri, por dentro, gritava. Queria pedir perdão, queria dizer que a mãe era a razão de tudo, mas o medo o paralisava. Tinha receio de contrariar Bianca, medo de perder o que havia conquistado ao lado dela. E nesse medo, perdeu a chance de ser filho. Bianca, satisfeita com o silêncio, ergueu a taça para propor um brinde. Ao nosso noivado, que essa união seja próspera e cheia de felicidade. Alguns ergueram as taças sem entusiasmo. Lourdes manteve as mãos no colo, imóvel. Não participaria daquele brinde. O jantar seguiu arrastado, sem a leveza inicial. Um a um, os convidados foram se despedindo, deixando para trás cochichos e olhares desconfiados. Para muitos, aquela noite seria lembrada mais pelo escândalo do que pela celebração. Quando tudo terminou, Lourdes levantou-se devagar, olhou para Yuri, mas não disse nada. O silêncio dela era como espelho, mostrando a ele o tamanho da sua covardia. No ônibus de volta, encostou a testa no vidro. A toalha de crochê dobrada na bolsa parecia pesar toneladas. Lá fora, a estrada escura corria, mas dentro dela o tempo havia parado. E Yuri, ao fechar a porta do carro naquela noite, carregava no peito a culpa de não ter defendido a única pessoa que sempre esteve ao seu lado. O restaurante já estava quase vazio. Restavam apenas alguns familiares e garçons recolhendo taças. A toalha de crochê permanecia guardada na bolsa de Dona Lourdes, como se fosse um peso difícil de carregar. Bianca ajeitava o cabelo diante de um espelho de bolso, indiferente ao clima pesado. Para ela, a noite era apenas um tropeço. O tapa já não parecia nada grave, apenas um gesto para colocar as coisas em ordem. Yuri, inquieto, tentava se aproximar da mãe. "Mãe, vamos embora. Eu te levo." Lourdes assentiu, mas antes de dar o primeiro passo, parou. O coração acelerava. Olhou para a mesa onde Bianca ainda estava, altiva, cercada de luxo e silêncio. Os olhos de Lourdes estavam marejados, mas firmes. Já não havia vergonha, apenas dignidade. "Eu lavei roupa a vida inteira para criar meu filho. Costurei vestido, remendei calça e com cada centavo comprei caderno para ele estudar", disse em voz calma, porém firme. Bianca suspirou, revirando os olhos. "Dona Lourdes, não precisa se justificar." Mas Lourdes ergueu a mão, pedindo silêncio. "Não tô me justificando. Só quero que você entenda uma coisa." Os poucos que ainda estavam no salão se viraram para ouvir. O ar parecia preso. Lourdes respirou fundo e continuou. "Você pode ter dinheiro, pode ter vestido caro, pode usar joia no pescoço, mas tem algo que não se compra nem com todo o ouro do mundo." Fez uma pausa. Os olhos dela estavam fixos em Bianca. "Você é rica, mas nunca foi nobre." A frase ecoou como sentença. Não era gritada, não vinha com raiva. Era simples, mas cortante, como verdade que não se discute. O silêncio foi absoluto. Bianca congelou, o rosto corado de vergonha. Pela primeira vez naquela noite, não encontrou palavras. Yuri engoliu em seco. As palavras da mãe entraram nele como faca. Era a coragem dela diante da covardia dele. Os poucos convidados que restavam desviaram o olhar de Bianca. Alguns balançaram a cabeça em reprovação. Era evidente que a frase de Lourdes havia encerrado a discussão. Sem esperar resposta, Lourdes virou-se e caminhou até a porta. O barulho de seus passos sobre o piso de mármore soava alto, como um anúncio de partida. Yuri a seguiu, em silêncio, sem ousar tocá-la. Cada passo era um lembrete de que havia falhado. Ao sair, Lourdes respirou fundo o ar frio da noite.
Ainda doía, mas havia dito o que precisava ser dito. Sua dignidade permanecia intacta. Dentro do salão, Bianca ficou só, cercada pelo próprio orgulho despedaçado. Pela primeira vez, sentiu os olhares de julgamento voltados contra ela, e a frase de Lourdes, repetida em pensamento por todos os presentes, transformou aquela noite em algo impossível de esquecer. A viagem de volta para Itajubá foi feita em silêncio. O ônibus noturno seguia pela estrada iluminada apenas pelos faróis. Dona Lourdes encostou a cabeça no vidro, a bolsa apertada contra o peito. Dentro dela, a toalha de crochê repousava como lembrança amarga. Não chorou. Não queria que estranhos a vissem desabar, mas a dor doía mais pelo silêncio de Yuri do que pelo tapa de Bianca. Ao chegar em casa, o sol já nascia. A casinha simples parecia ainda menor depois de ter visto o restaurante luxuoso. A cadeira de balanço estava na varanda, o fogão a lenha guardava o cheiro do café antigo e a toalha sobre a mesa lembrava que ali era o único lugar onde ainda tinha paz. Lourdes tirou a toalha de crochê da bolsa e a dobrou, guardando no fundo da gaveta. Não porque tivesse vergonha, mas porque não suportava olhar para ela sem reviver a cena. Nos dias seguintes, o telefone tocou pouco. Quando tocava, era Yuri tentando justificar-se às pressas. Mãe, você sabe... Bianca se exaltou. Mas eu não podia. A voz dele soava culpada, mas distante. Tá tudo bem, meu filho. Lourdes respondia calma. Cuida da sua vida. Eu me viro aqui. Mas não estava tudo bem. O coração dela se fechava um pouco mais a cada ligação curta. As vizinhas notaram sua ausência. Antes, Lourdes sentava-se no portão, conversava sobre a vida, trocava receitas. Agora, preferia se recolher. O crochê, que sempre fora companhia, ficou guardado. As mãos permaneciam paradas, como se não tivessem mais vontade de criar. As noites eram as piores. Sozinha, lembrava-se do marido, de quando ainda tinha com quem dividir o peso da vida. Pensava em Yuri criança, estudando à mesa, pedindo ajuda com as contas. Recordava as vezes em que sonhou vê-lo engravatado. Agora, a imagem dele em silêncio diante de Bianca doía como punhal. Ainda assim, dentro dela, havia algo que resistia. Uma centelha de dignidade que nem o tapa, nem o silêncio podiam apagar. Um mês se passou até que Lourdes voltou a pegar nas agulhas. O primeiro ponto foi difícil, como se cada laçada puxasse lembranças do jantar. Mas, AOS poucos, o movimento conhecido devolveu ritmo às mãos. O crochê não era apenas passatempo, era a forma de transformar dor em paciência. Enquanto o fio corria entre os dedos, percebeu que não precisava provar nada a ninguém. Não precisava da aprovação de Bianca, nem da defesa tardia de Yuri. Sua vida sempre fora feita de pequenas vitórias que ninguém via, mas que ela sabia valorizar. O afastamento de Yuri doía, mas ela já aprendera a lidar com ausências. O que não podia era permitir que a humilhação definisse quem era. Naquela tarde, sentada na varanda com a agulha, Lourdes suspirou. Não havia superado tudo, mas o simples ato de retomar o crochê mostrava que estava no caminho. Os meses passaram devagar, como se o tempo testasse a paciência de Dona Lourdes. O primeiro mês foi de silêncio e isolamento, o segundo, de pequenos passos. O crochê voltou a ocupar a mesa da cozinha, o café voltou a perfumar as manhãs e as vizinhas começaram a vê-la novamente sentada na porta. A dor não desapareceu, mas encontrou espaço ao lado da dignidade que sempre a sustentou. Lourdes não esqueceu o tapa de Bianca, nem o silêncio de Yuri. Essas feridas continuavam abertas, mas entendeu que sua vida não podia ficar suspensa naquele instante. Cada ponto de crochê era uma forma de resistência. Cada linha puxada era um lembrete de que sua história não se resumia à humilhação em Campinas. Era mais antiga, mais forte, feita de noites de trabalho e de batalhas vencidas sozinha. Certa manhã,
Ao estender uma nova toalha sobre a mesa, Lourdes sorriu discretamente. Não porque tivesse esquecido, mas porque finalmente aceitava que dignidade não se perde quando alguém tenta tirá-la. Ela permanece em quem se recusa a se curvar. Yuri ainda ligava de vez em quando, a voz sempre tensa, cheia de desculpas inacabadas. Mãe, tô na correria, depois eu apareço. Tá certo, meu filho. Deus te acompanhe. Lourdes já não insistia. Sabia que a vida dele estava presa a escolhas que não podia controlar. O que podia controlar era a sua, não seria definida pelo desprezo de ninguém. No fundo, Yuri também sofria. Às vezes, sozinho no apartamento, lembrava do olhar da mãe no restaurante. A frase dela, "Você é rica, mas nunca foi nobre", ecoava como lembrança e ferida. Ainda não tinha coragem de voltar, e isso o consumia. Mas para Lourdes já não importava tanto. Descobriu que podia se bastar. O crochê, o café coado, a fé silenciosa, o cheiro de terra molhada depois da chuva, era nisso que encontrava força. Numa tarde de domingo, sentada na varanda com a agulha nas mãos, murmurou para si mesma: "Eu não perdi. Nunca perdi. Eles é que não sabem o que é vencer." Essa frase não era resposta para Bianca, nem cobrança para Yuri. Era um lembrete íntimo, quase uma oração. Porque a verdadeira vitória não estava na riqueza que ostentavam no jantar, mas na dignidade de quem encara a vida sem precisar humilhar ninguém para se sentir maior. Agora eu quero falar com você que acompanhou essa história até aqui. Quantas vezes você já se sentiu diminuído por causa da sua simplicidade? Já passou por momentos em que sua dignidade foi colocada à prova? A história de Dona Lourdes nos mostra que o luxo pode impressionar, mas é o respeito que sustenta a vida. Me conte aqui nos comentários o que você faria no lugar dela e no lugar de Yuri. Não esquece de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que você ama. Talvez essa reflexão ajude outra pessoa a se lembrar do seu verdadeiro valor. Porque no fim, todos nós carregamos dentro de nós a mesma luta, sermos respeitados pelo que realmente somos. Eu devia ter proibido o Eduardo de trazer você. Com essa cara de pobre, estraga até as minhas fotos. A frase cruel da noiva milionária ecoou no salão como um trovão em dia claro. E antes que alguém pudesse reagir, Isadora Monteiro ergueu o pé delicadamente calçado em um salto branco e, sem hesitar, chutou a cadeira onde a sogra pobre estava sentada. O barulho seco do impacto fez alguns convidados soltarem um suspiro de espanto. Dona Marlene quase caiu no chão, mas conseguiu se segurar na toalha da mesa para não desabar. O silêncio que tomou o salão do buffet luxuoso nos Jardins de São Paulo foi sufocante. Entre lustres de cristal e arranjos de flores caríssimos, a cena parecia tão absurda quanto real. Marlene, com seu vestido azul marinho emprestado por uma vizinha, destoava do brilho ao redor. Os sapatos estavam gastos, mas haviam sido lustrados com carinho. Ela só queria ver o filho realizar seu sonho de se casar, mesmo sabendo que sua presença incomodava. E incomodava tanto que a noiva a tratou como um estorvo. O pior foi ver o próprio filho, Eduardo, permanecer imóvel. O coração dele apertava, mas os olhos não se erguiam. Preferiu fingir que não via. A vergonha da própria mãe falava mais alto do que a gratidão. Isadora ajeitou o vestido impecável e ergueu o queixo com arrogância. Para ela, a cena não era um deslize, era uma demonstração de poder. Mostrar àquela mulher pobre o seu lugar diante de todos os convidados era, para a noiva, uma vitória. Alguns riram nervosos, outros desviaram os olhos. Ninguém teve coragem de intervir. Marlene, por sua vez, sentou-se de novo devagar. Suas mãos trêmulas descansaram sobre o colo, mas sua alma queimava. A dor física não importava. O que doía era a humilhação pública, especialmente com o silêncio do filho. Ainda assim, respirou fundo. Tentava recompor a dignidade, e foi nesse instante que algo dentro dela começou a mudar.
Uma coragem acumulada em anos de sacrifício despertou. A mesma coragem que a sustentou quando trabalhou de faxina para pagar o estudo de Eduardo, quando dormiu em colchões velhos para que o filho tivesse cama. Aquela mulher pobre, que parecia pequena diante de tanto luxo, tinha uma força que ninguém ali imaginava. A música voltou a tocar. Os garçons circularam com taças de champanhe e a festa continuou, como se nada tivesse acontecido. Mas para quem testemunhou, aquela cena jamais seria esquecida. O que Isadora não sabia era que a mesma mulher que acabara de humilhar ainda teria sua chance, porque quando Dona Marlene pegasse o microfone diante de todos, o que sairia dali não seria apenas uma resposta. Seria uma revelação capaz de virar o casamento de cabeça para baixo. Depois daquela cena, o coração de Dona Marlene apertou como nunca. A dor não vinha do chute, mas do silêncio do próprio filho. Eduardo não se levantou, não estendeu a mão, fingiu não ter visto. E aquela omissão doía mais do que qualquer humilhação pública. Mas para entender por que Eduardo agiu assim, é preciso voltar no tempo. A história daquela família não nasceu no luxo dos jardins de São Paulo. Nasceu longe dali, em uma casinha simples de uma cidade pequena do interior de Minas Gerais. Foi ali que Marlene criou o filho sozinha, entre paredes descascadas e noites mal dormidas. Eduardo nunca conheceu o pai. Marlene carregou nas costas a responsabilidade de ser mãe e pai ao mesmo tempo. Trabalhava de diarista em casas de famílias ricas, lavando banheiros que não eram seus, cozinhando refeições que nunca provava e recebendo, no fim do dia, o suficiente para comprar arroz, feijão e, às vezes, um pedaço de carne. Quando o menino adoeceu pela primeira vez, Marlene andou quilômetros até o posto de saúde mais próximo. Quando precisou de uniforme escolar, ela passou noites inteiras costurando roupas para vizinhos até conseguir o dinheiro necessário. Cada vitória de Eduardo custava suor, lágrimas e silêncio. Ele cresceu vendo a mãe carregar sacolas pesadas, mas também cresceu ouvindo dela a mesma frase: "Você vai estudar, meu filho. Você vai ser alguém. Eu aguento tudo, mas você não vai ser condenado à pobreza como eu." E Eduardo estudou. Foi o primeiro da família a entrar numa universidade. Marlene se orgulhava, mesmo quando ele começou a mudar. Primeiro foram os comentários sutis. "Mãe, não fala assim na frente dos meus colegas." Depois, os convites para eventos que nunca chegavam até ela. Até que, aos poucos, Eduardo passou a ter vergonha da própria origem. Quando conheceu Isadora Monteiro, filha de uma das famílias mais ricas de São Paulo, essa vergonha se transformou em silêncio permanente. Eduardo sentia medo de que a noiva descobrisse de onde ele tinha vindo. Tentava esconder a mãe, as lembranças, a pobreza. Ele mesmo não percebia, mas já estava negando suas próprias raízes. No entanto, Marlene continuava a amá-lo do mesmo jeito. Orgulhava-se de cada diploma, cada conquista, cada novo passo. Guardava recortes de jornais, fotos e lembranças em uma caixa simples de papelão. Para ela, nada importava além de ver o filho feliz. E agora, naquela festa luxuosa, Marlene estava ali apenas para testemunhar o sonho do filho realizado. Mas o que encontrou foi desprezo, silêncio e humilhação. O público não sabia, mas por trás daquela mulher pobre existia uma história de sacrifício que ninguém ali teria coragem de suportar. E quando essa história viesse à tona, muitos iriam abaixar a cabeça de vergonha. A família Monteiro era conhecida nos jornais, nas colunas sociais e até nas rodas de negócios. Eram vistos como um exemplo de tradição e poder em São Paulo. Donos de empresas, de imóveis espalhados por bairros nobres, de carros importados que circulavam nos finais de semana. Para eles, riqueza era mais do que dinheiro, era status, era sobrenome, e foi nesse universo que Isadora Monteiro cresceu. Sempre cercada de luxo, aprendeu desde cedo a olhar para baixo quando alguém vestia roupas simples.
Isadora nunca precisou esperar ônibus lotado, nunca precisou dividir pão amanhecido com irmãos famintos. O mundo dela era outro. E quando conheceu Eduardo, não se apaixonou por sua origem, mas pela forma como ele havia aprendido a se moldar para caber naquele círculo. Os Monteiro, no entanto, jamais aceitaram de verdade a presença de Marlene. Para eles, ela era apenas o lembrete inconveniente de que Eduardo não nascera no berço de ouro, que por trás do terno alinhado e dos estudos caros havia uma raiz humilde, e isso, no universo da elite paulistana, era imperdoável. Marlene, por sua vez, não desejava nada além de respeito. Quando foi apresentada à família da nora, estendeu a mão com humildade. Ofereceu sorrisos tímidos e palavras de carinho. Mas recebeu de volta olhares atravessados, cumprimentos frios e um silêncio que gritava mais alto do que qualquer palavra. Em um dos jantares, pouco antes do casamento, uma das tias de Isadora comentou em voz baixa, mas audível: "Essa senhora tem cheiro de gente simples, não combina com essa mesa." A frase caiu como pedra no coração de Marlene. Eduardo ouviu, mas fingiu não escutar. Preferiu o silêncio. E foi nesse silêncio que Marlene começou a perceber que para o próprio filho ela já não era motivo de orgulho. Era, na verdade, motivo de vergonha. No entanto, o que a família Monteiro desconhecia era a verdadeira força daquela mulher. Eles viam apenas a roupa simples, mas não viam os calos nas mãos, as noites em claro, a fé que a sustentava. Na festa de casamento, os convidados riam, brindavam e posavam para fotos. As câmeras capturavam o brilho das joias, os gestos elegantes, as taças reluzentes. E, em meio a tudo isso, a presença de Dona Marlene incomodava como uma ferida exposta. Para Isadora, aquilo era insuportável. Mas o que ninguém sabia era que aquela mesma mulher pobre, tratada como estorvo, carregava dentro de si a capacidade de virar o jogo. E quando a voz dela fosse ouvida no microfone, não haveria riqueza suficiente para apagar a verdade. Naquela noite, enquanto a música tocava e os garçons circulavam entre as mesas com bandejas de champanhe, o coração de Dona Marlene permanecia apertado. Não era a primeira vez que era tratada com desprezo pela família da nora. Mas ser chutada em pleno casamento diante de todos e ainda ver o filho permanecer calado, essa dor era insuportável. Ela olhava para Eduardo e buscava nele algum sinal. Uma reação, um gesto de proteção. Mas Eduardo desviava o olhar. Mantinha a postura ereta, as mãos cruzadas, fingindo participar da conversa com amigos de negócios. Seu silêncio era como uma segunda bofetada. Marlene conhecia bem o filho. Sabia que ele carregava dentro de si o peso da vergonha de suas origens. Crescera ouvindo dela histórias sobre sacrifícios, sobre noites em que não havia jantar, sobre roupas costuradas e remendadas para que ele nunca fosse excluído na escola. Mas Eduardo, agora cercado de luxo, preferia esquecer de onde vinha. Do outro lado do salão, Isadora sorria com os convidados, como se nada tivesse acontecido. Sua risada ecoava alta, exagerada, acompanhada de olhares de triunfo. Para ela, Marlene já tinha sido colocada em seu devido lugar, o da humilhação. Alguns convidados cochichavam. Uns diziam que a cena havia sido um exagero. Outros comentavam que era compreensível. Afinal, uma festa tão luxuosa não combinava com alguém tão simples. Esse tipo de comentário doía ainda mais, porque deixava claro que, naquele ambiente, a pobreza era vista como um defeito, não como uma história de luta. Marlene respirava fundo, tentando se recompor. Queria sorrir, queria disfarçar, mas as lágrimas insistiam em se acumular nos olhos. Pensava em voltar para casa, mas algo dentro dela pedia para ficar. Uma voz interior repetia: "Não é hora de fugir. Você ainda vai falar. Você ainda vai mostrar quem é." Eduardo, mesmo calado,
Sentia o peso da própria covardia. Em algum canto do coração, ele lembrava das vezes em que a mãe ficava acordada costurando roupas para que ele tivesse o uniforme limpo. Lembrava das marmitas que ela preparava, mesmo quando não havia quase nada na panela. Lembrava do esforço dela para que ele chegasse até ali. Mas, diante da elite, preferia enterrar essas memórias. E enquanto Marlene se calava, o salão seguia em festa, com brindes e discursos rasos sobre amor e felicidade. Mas a verdade é que aquela noite guardava uma reviravolta, porque ainda viria o momento em que a voz da sogra, até então silenciada, ecoaria no microfone. E quando isso acontecesse, ninguém sairia dali indiferente. A cada minuto que passava, o clima no coração de Dona Marlene ficava mais sufocante. O riso dos convidados, o brilho das joias e a ostentação ao redor só faziam ecoar ainda mais alto a lembrança do chute que havia recebido. Ela tentava se manter firme, mas a sensação de ser tratada como um estorvo não saía de sua mente. Isadora continuava andando pelo salão com altivez, como se fosse a dona do mundo. A cada passo, parecia reforçar a ideia de que apenas sua família tinha valor. Para ela, Marlene não passava de um incômodo, uma pedra no sapato que precisava ser escondida. Enquanto isso, Eduardo permanecia calado. O silêncio dele pesava mais do que qualquer palavra. Naquela altura, muitos convidados já notavam que o noivo evitava olhar para a própria mãe. Alguns cochichavam, outros apenas observavam com discrição. A verdade é que o desprezo era visível. Marlene, contudo, não se levantou, não saiu da festa. Manteve-se firme, como quem pressentia que ainda teria seu momento. E dentro dela, a lembrança de todas as lutas que travou na vida se transformava em uma chama de coragem. Você que está assistindo a essa história, me diga uma coisa. De onde você está acompanhando esse vídeo agora? E me responda nos comentários. Até aqui, o que você faria se estivesse no lugar dessa mãe? Ficaria em silêncio ou enfrentaria tudo de cabeça erguida? Quero saber sua opinião. Aproveita também para curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem. Histórias como essa podem transformar corações. De volta ao salão, a música seguia, mas o desconforto era palpável. Alguns familiares de Isadora fingiam que nada tinha acontecido. Outros riam nervosos, tentando mudar de assunto. Era como se todos soubessem que aquela cena tinha passado do limite, mas ninguém ousava desafiar a noiva milionária. Eduardo, por dentro, sentia um peso que crescia a cada segundo. Sua mente voltava aos dias em que a mãe trabalhava até de madrugada para garantir seu futuro. Voltava ao cheiro de comida simples na mesa, ao barulho da máquina de costura que ecoava pelas madrugadas. E agora, em pleno casamento, fingia não lembrar de nada disso. Para Marlene, aquele silêncio do filho era o golpe mais duro, mas ela não iria embora. Não daquela forma. Ainda havia algo que precisava ser dito. E quando chegasse a hora, todos os presentes, inclusive o próprio Eduardo, teriam que ouvir a verdade. A festa seguia com discursos ensaiados, brindes e sorrisos falsos. O salão estava repleto de gente importante, empresários conhecidos e políticos que circulavam como se cada passo fosse parte de um teatro. Tudo parecia cuidadosamente planejado, exceto pelo silêncio constrangedor que ainda pairava depois da cena do chute. Isadora Monteiro, a noiva milionária, percebia o incômodo, mas não parecia se importar. Pelo contrário, quanto mais percebia o desconforto dos outros, mais se sentia no controle. Para ela, humilhar a sogra pobre tinha sido uma forma de marcar território, de mostrar que não toleraria ninguém que atrapalhasse sua imagem de perfeição. E como se o chute não fosse suficiente, Isadora decidiu ir além. Pediu ao mestre de cerimônias que lhe entregasse o microfone. O pedido causou surpresa, mas ninguém ousou negar. Afinal, era a noiva quem mandava naquela festa.
Queridos convidados, começou Isadora com a voz doce e carregada de ironia. Quero agradecer a todos por estarem aqui nesta noite tão especial. Este casamento representa a união de duas famílias, mas acima de tudo, representa valores que não podem ser ignorados. Ela caminhava pelo palco improvisado no salão, seus olhos brilhando mais de soberba do que de amor. Eduardo, ao lado dela, apenas a observava em silêncio, sem coragem de interromper. Algumas pessoas acham que podem se misturar, que podem ocupar lugares que não lhes pertencem. Acham que, só porque estão ligadas a alguém importante, podem ser vistas como iguais. Mas não é assim que funciona. Status não se compra com esforço barato. As palavras eram cortantes, disfarçadas de um discurso elegante, mas todos sabiam para quem eram direcionadas. Os olhares começavam a se voltar para Marlene, que permanecia sentada em um canto, tentando se manter firme, mesmo sentindo a vergonha arder na pele. Isadora, satisfeita com a atenção que recebia, continuou. É triste quando alguém não entende seu lugar, quando não percebe que a grandeza não está em tentar aparecer, mas em saber ficar em silêncio. Alguns convidados riram nervosos, outros apenas baixaram os olhos. Mas a mensagem estava clara. A sogra pobre estava sendo humilhada publicamente diante de todos. Marlene respirou fundo. O coração disparava, mas no fundo uma certeza crescia. A hora dela também chegaria. E quando chegasse, não seria para pedir desculpas ou se justificar. Seria para mostrar a todos ali que dignidade não se mede pelo preço de um vestido, mas pela história que cada um carrega. Naquele instante, sem que ninguém esperasse, ela tomou uma decisão silenciosa. A próxima vez que o microfone mudasse de mãos, a festa jamais seria a mesma. O silêncio depois do discurso de Isadora pesava mais do que o som de qualquer música. O salão inteiro parecia dividido entre a elegância superficial e a vergonha escondida. Foi nesse momento que Dona Marlene se levantou. Seus passos eram firmes, mesmo que o coração acelerasse. Ela caminhou até a frente, encarando a noiva com uma serenidade que contrastava com a arrogância da outra. Aproximou-se do mestre de cerimônias e pediu o microfone. Houve um murmúrio entre os convidados, como se todos soubessem que algo grande estava prestes a acontecer. Eduardo arregalou os olhos, incapaz de acreditar no que via. Com as mãos trêmulas, Marlene levou o microfone à boca. Por um instante, o salão inteiro se calou. Então sua voz ecoou clara. Isadora, você me chutou como se eu fosse nada, mas deixa eu te dizer uma coisa. Se meu filho está de pé hoje, se ele estudou, se ele veste esse terno caro, é porque eu me ajoelhei no chão para limpar casas e lavar roupas. Foi com minhas mãos cheias de calos que eu construí o futuro que ele tem. Alguns convidados baixaram a cabeça, constrangidos. Outros arregalaram os olhos diante da coragem daquela mulher. Ela fez uma pausa, olhou para Eduardo e continuou. E você, meu filho, não pense que eu não percebi a vergonha nos seus olhos cada vez que eu aparecia. Você esqueceu que foi do meu suor e das minhas lágrimas que nasceu cada degrau da sua vida. Eu vendi meus sonhos para que você tivesse os seus. E mesmo assim, hoje me deixou ser humilhada diante de todos. Eduardo sentiu as pernas fraquejarem. O rosto corou e lágrimas começaram a brotar. Pela primeira vez naquela noite, ele não conseguiu esconder sua dor. Mas Marlene não parou por aí. Voltou o olhar para a plateia e ergueu a voz. Riqueza nenhuma dá o direito de pisar em alguém. Dinheiro nenhum compra caráter. Eu posso ser pobre, mas trago comigo algo que vocês nunca vão comprar. A dignidade de quem lutou uma vida inteira e nunca precisou humilhar ninguém para se sentir grande. O salão, que até então parecia cúmplice do silêncio, explodiu em murmúrios. Havia quem enxugasse lágrimas discretamente e outros que encaravam Isadora com reprovação. Por fim, Marlene encarou a noiva diretamente. Você pode usar o vestido mais caro,
pode ter a festa mais luxuosa, mas quem chuta uma mãe diante do próprio filho mostra que não tem grandeza alguma. E o mundo inteiro precisa saber disso. O silêncio que se seguiu não foi de constrangimento, mas de impacto. A revelação estava feita. O salão ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. O som do ar-condicionado e o tilintar distante de uma taça caindo no chão foram os únicos ruídos que ousaram existir depois das palavras de Dona Marlene. Isadora, a noiva milionária, permanecia de pé, mas sua expressão havia mudado. O sorriso de triunfo que exibia minutos antes desapareceu. Os olhos, antes cheios de arrogância, agora piscavam rápido, tentando disfarçar a fúria e o medo. Ela não esperava que aquela mulher simples tivesse coragem de se levantar, muito menos de expor a todos a verdade mais incômoda, a de que luxo nenhum substitui dignidade. Os convidados estavam atônitos. Uns se entreolhavam em silêncio, outros cochichavam, chocados com a coragem de Marlene. Algumas senhoras mais velhas assentiam discretamente, como quem reconhecia naquelas palavras ecos da própria vida. Havia também quem enxugasse lágrimas, comovido pela força da revelação. Então, todos os olhares se voltaram para Eduardo. O noivo, até então calado, não conseguiu mais sustentar a máscara. Seu rosto estava banhado em lágrimas e o corpo tremia. Cada palavra da mãe era como uma ferida sendo aberta diante de todos. Ele lembrava das marmitas simples que ela preparava, das noites em que a ouvia chorar baixinho para que ele não percebesse. Lembrava de quando sonhou em desistir da faculdade e ela trabalhou dobrado para que ele continuasse. Agora, vendo a mãe firme diante de todos, ele se deu conta da própria covardia. A vergonha que carregava dela se transformava em vergonha de si mesmo. Isadora, tentando retomar o controle, pegou o microfone de volta por um instante. Isso é ridículo. Vocês estão acreditando em uma mulher que nunca teve nada. Essa gente fala bonito, mas nunca pertenceu a esse mundo. Mas dessa vez, a reação foi diferente. Murmúrios de reprovação ecoaram pelo salão. Alguém ao fundo comentou em voz alta: pertencer a esse mundo? Depois do que ouvimos, quem não pertence é você. A fúria tomou conta do rosto de Isadora, mas ela percebeu que havia perdido o apoio. Aquele era o momento em que sua máscara de perfeição começava a rachar diante de todos. Enquanto isso, Marlene permanecia firme. O microfone ainda em mãos, os olhos marejados, mas a postura ereta. Ela não havia apenas defendido a si mesma. Havia lembrado ao próprio filho e a todos os presentes que amor e sacrifício valem mais que qualquer joia. O ambiente estava carregado, mas todos sabiam. A festa já não era mais a mesma. O que restava agora era a reação final de Eduardo. Seria ele capaz de reconhecer a mãe diante de todos, ou continuaria prisioneiro da vergonha? O silêncio no salão parecia gritar. Todos olhavam para Eduardo, esperando sua reação. Ele tremia, incapaz de sustentar o peso do próprio silêncio. Caminhou até a frente, os olhos marejados, e pediu o microfone das mãos da mãe. Dona Marlene hesitou, mas entregou. A voz de Eduardo saiu embargada. Mãe, eu fui covarde. Passei anos tentando esconder a senhora como se a sua simplicidade fosse motivo de vergonha. Hoje percebo que a vergonha era minha, por negar quem me deu tudo. Eu só estou aqui porque a senhora me sustentou com sacrifícios que ninguém nesse salão teria coragem de suportar. Alguns convidados balançaram a cabeça em concordância, outros enxugavam lágrimas. Eduardo respirou fundo e continuou. Eu permiti que a Isadora humilhasse a senhora. Permiti que ela tratasse a minha mãe como lixo, quando na verdade a senhora é o maior tesouro da minha vida. Eu peço perdão diante de todos e prometo, nunca mais vou me calar quando se trata de defender quem me trouxe até aqui. As palavras dele ecoaram como uma confissão. O público se comoveu.
A própria Marlene deixou as lágrimas escorrerem livremente, mas em seu olhar havia mais orgulho do que dor. Isadora, por sua vez, não conseguiu conter a fúria. Tentou tomar a palavra, mas sua voz saiu trêmula e descontrolada. Vocês não entendem. Essa mulher nunca pertenceu a esse lugar. Eu não vou aceitar dividir minha vida com alguém que carrega tanta miséria ao redor. Dessa vez, porém, os olhares se voltaram contra ela. Murmúrios de reprovação tomaram o salão. O luxo, o vestido caro e a arrogância já não impressionavam mais ninguém. O que restava era a imagem de uma mulher incapaz de respeitar a própria família. Eduardo então se virou para Isadora e disse em voz firme: "Se você não é capaz de respeitar minha mãe, então não é capaz de me respeitar, porque tudo o que sou devo a ela, e eu não vou mais permitir que a senhora seja tratada como nada." O salão explodiu em aplausos. Não eram aplausos para o noivo, mas para a coragem tardia de reconhecer a mãe. Isadora, ofendida e derrotada, deixou o palco. Sua imagem diante da elite estava destruída. Marlene permaneceu de pé, emocionada. Pela primeira vez, não se sentia invisível. Sua voz tinha ecoado, sua história tinha sido ouvida e sua dignidade havia sido restaurada. E agora, eu quero falar com você, que acompanhou essa história até aqui. Quantas vezes esquecemos de valorizar quem realmente esteve ao nosso lado? Quantas vezes a vergonha ou o orgulho falam mais alto do que a gratidão? Comenta aqui embaixo. Qual foi o maior sacrifício que alguém já fez por você e que você nunca esqueceu? Sua resposta pode inspirar outras pessoas. E não se esqueça, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa história. Porque no fim, todos precisamos lembrar que riqueza de verdade não está no bolso, mas no coração de quem nunca deixou de lutar por nós.